7 sinais visíveis na pele de problemas no coração. Você sabia que algumas doenças do coração podem ser detectadas apenas olhando para o seu corpo por algum sinal manifestado na sua pele? Isso mesmo, olhando para o seu rosto, para as suas mãos, para os seus olhos, para as suas unhas, nós podemos identificar sinais de alerta de problemas cardíacos. E hoje eu vou te falar 7 sinais visíveis que podem indicar a presença de doenças cardiovasculares. E ao final desse vídeo, eu vou te dar uma dica muito importante sobre como se proteger e evitar que esses problemas tão graves apareçam. Me chamo João Migovski, sou médico, doutor João, e aqui nesse canal eu te ensino como cuidar naturalmente da sua saúde. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aproveita e me conta no chat e nos comentários, primeiro, se você tem algum problema do coração e segundo, de que parte do mundo você me assiste. Faça como José Januário, que já mandou um bom dia lá diretamente de Valença, lá do Piauí. Então, manda sua mensagem no chat, manda sua pergunta, manda o seu comentário, que quem mandar pergunta aqui no chat eu respondo a maioria, e nos comentários eu sempre leio o que vocês escrevem. Então, meus amigos, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. A segunda principal causa são as doenças neoplásicas, ou seja, o câncer. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de pessoas morrem todos os anos por causas cardiovasculares. No Brasil, são cerca de 400 mil mortes por ano. E a maioria desses casos está relacionada a fatores de risco evitáveis, preveníveis, como pressão alta, colesterol alto, obesidade, tabagismo, diabetes, sedentarismo. Esses todos são modificáveis. O único que não é modificável é o histórico familiar. Mas, na maior parte dos casos, as doenças cardiovasculares estão associadas aos seus hábitos, ao seu estilo de vida. E uma das formas de nós evitarmos que a doença progrida é sabendo identificar os sinais cedo, né? Porque se a gente vê que tem algo diferente, nós podemos agir de modo a evitar que este problema evolua. É óbvio que o principal é prevenir, é a prevenção primária, é evitar que o problema aconteça. Agora, uma vez tendo falhado na prevenção primária, indo para a prevenção secundária, que é evitar que este problema se evolua, que esse problema progrida, aí é importante saber identificar sinais e sintomas o quanto antes. O primeiro sinal, que eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui, é aquela dobra, aquele vinco visível no lóbulo da orelha, como se fosse um corte diagonal aqui, ó. É um cortezinho. Quem já viu? Quem tem esse sinal na orelha, chamado sinal de Frank? Como o Alexandre o Grande aí, meu amigo, meu paciente, falou. Quem tem este sinal de Frank, que não significa que, se a pessoa tiver este sinal, isso não significa que ela tem doença cardiovascular, não significa, mas isso indica, esse sinal ele está associado a um risco aumentado de aterosclerose e, consequentemente, de infarto. Ele pode indicar um entupimento grave das artérias e precisa ser investigado. Isso significa que todo mundo que tem o sinal de Frank tem artérias entupidas? Não. Agora, significa que pessoas com o sinal de Frank têm um risco aumentado de ter estes problemas que eu acabei de citar. Segundo sinal, unhas em baqueteamento digital, né? Unhas em vidro de relógio, em baquetas de tambor. É aquela pessoa que tem uma unha alta aqui, uma curvatura acentuada e dedos mais grossos na ponta. Parece um dedo de extraterrestre. Isso é um sinal de
falta crônica de oxigenação no corpo e está relacionado principalmente a doenças pulmonares e também a doenças cardíacas congênitas cianóticas. Terceiro sinal, xantelasmas e xantomas são manchas amareladas na pele que costumam aparecer nessa área aqui das pálpebras, mas podem também aparecer ao redor das mãos, dos joelhos, dos cotovelos e são causadas por depósitos de colesterol na pele. É um sinal de colesterol alto e, consequentemente, de alto risco cardíaco. Quarto, e essa aqui é um sinal de doença genética, que são pessoas que têm membros longos, dedos finos, o chamado pectum excavatum, tem um buraco aqui no externo. E faz esse teste comigo agora. Quando ela coloca aqui, ó, quando ela tenta abraçar o punho com o polegar e o mínimo da mão oposta, você vê que eu não consigo, que o meu dedo, o meu polegar, ele não se sobrepõe ao meu dedo mínimo. Mais pessoas com a chamada síndrome de Marfan costumam ter este sinal positivo. Então, nessas pessoas, o polegar, ele se sobrepõe ao mínimo. Essas pessoas que costumam ser muito altas, que costumam ter braços muito longos, mãos muito grandes, são muito flexíveis, elas também têm um maior risco de aneurisma e dilatação da aorta, o que pode ser muito grave caso isso rompa. Então, pessoas com síndrome de Marfan, às vezes elas também têm um rosto mais quadrado, necessitam de acompanhamento cardiológico rigoroso. Você conhece alguém com síndrome de Marfan? Na minha época do colégio, tinha um amigo com síndrome de Marfan. Ele não sabia que tinha, não, mas eu lembro que meu pai me falou e eu falei para ele: olha só, talvez você tenha síndrome de Marfan, cara. O que ele fez com isso eu não sei, mas eu acho que ele está vivo até hoje. Quinto sinal, pele ou lábios arroxeados, a chamada cianose. É a coloração azulada na boca, unhas e mucosas. Indica baixo nível de oxigênio no sangue, o que pode ser um sinal de insuficiência cardíaca ou doenças pulmonares graves. Sexto sinal, inchaço nas pernas, o edema de membros inferiores. Pés e tornozelos inchados. Isso pode ser sinal de que o coração está falhando na hora de bombear o sangue. Pode ser um sinal de que as suas veias, de que a sua circulação, de que a musculatura acessória da sua perna não está funcionando bem. Pode ser um sinal de doença renal, pode ser uma consequência de uma doença hepática. Mas, quando está principalmente associado a fadiga e falta de ar, dor no peito, merece investigação o mais rápido possível. Sétimo sinal são os nódulos de Osler, que são pontos vermelhos, nódulos vermelhos dolorosos nas pontas dos dedos e que são um sinal de endocardite infecciosa, uma infecção grave do coração e que necessita de tratamento imediato com antibióticos potentes. O meu amigo Alexandre aí, ele também falou do arco senil ao redor dos olhos, que também indicam um maior nível de colesterol. Então, aquela pessoa que, com o passar dos anos, mudou a cor dos olhos e ao redor da íris fica uma cor azulada, uma cor meio acinzentada, isso não é porque a pessoa ficou com o olho claro. Não. Aliás, ela ficou com o olho claro, mas é em função do depósito de colesterol. Então, até conversei isso com uma conhecida minha, e ela disse, e ela falou, ela viu meu vídeo e ela disse: poxa, eu achei que os olhos da minha avó fossem azuis, mas depois que eu vi o seu vídeo, eu percebi que não eram azuis e que, na verdade, era um arco senil ou o halo senil, como nós também costumamos chamar. Pessoal, importante aqui. O que fazer se você notar algum desses sinais? Buscar o médico, ponto. Tem que ir ao médico, tem que examinar, tem que ver o que está acontecendo. Qualquer um destes sinais, ok? Segunda dica, como evitar que isso apareça? Você tem que se cuidar. Você tem que prevenir. Você tem que fazer o máximo para que isso não aconteça, para não chegar a este ponto. E como que você faz isso? Tendo um estilo de vida saudável.
Ah, doutor, eu nasci com uma doença cardíaca congênita muito grave, fiquei 3 meses na UTI quando eu nasci. Bom, nesse caso, você ainda vai ter que ter um estilo de vida saudável, mas o problema já está aí. Ele não foi causado pelo estilo de vida. Mas isso é uma minoria dos casos. A maior parte dos casos, as doenças cardiovasculares são resultado das escolhas, dos hábitos, da sua hipertensão mal controlada, do seu diabetes mal controlado, do seu colesterol, da sua obesidade, do seu sedentarismo, do seu alcoolismo, do seu tabagismo. É isso que, na imensa maioria dos casos, é responsável pela sua doença cardíaca. Então, se você continuar fazendo aquilo que causa a doença, você vai ficar doente. Então, você precisa fazer aquilo que previne, trata e reverte. Então, você precisa se alimentar bem. Como? Opte sempre por produtos naturais. Ah, doutor, que eu vou? Eu não sei o que eu como de café da manhã. Você vai comer ovo e fruta. Ah, doutor, eu não sei o que eu como no café da manhã, no almoço. Você vai comer legumes, verduras, grãos de qualidade, proteína animal. E no jantar, a mesma coisa. Então, você tem que se concentrar em produtos de origem natural. Esqueça os ultraprocessados. Ah, isso significa que eu nunca mais vou poder comer um chocolate, um biscoito, um cachorro-quente, um salgadinho? Não é isso. Agora, se você fizer isso todos os dias, uma hora a conta vai chegar, ok? Então, opte sempre por uma alimentação natural, ok? Evite fritura, evite carboidrato refinado, evite óleos vegetais derivados de sementes, evite açúcar refinado, ok? Coma ovos, coma carne, coma frango, coma frutas, coma verduras, coma vegetais, coma feijão, ok? Coma isso, coma o que a natureza nos proporciona, ok? E faça atividade física, claro, muito importante. Ah, doutor, o que eu faço? Eu dou uma caminhada, ou eu vou na academia, ou eu faço pilates. Tudo é bom, você tem que fazer alguma coisa. Agora, se você tiver que escolher um, vai para academia. Por quê? Você provavelmente já tem mais de 50 anos. Com essa idade, nós vamos perdendo massa muscular com o passar do tempo, até chegarmos no momento em que vamos desenvolver a sarcopenia, que é a perda de massa e força muscular. E isso é um problemaço. Por quê? Quando perdemos força e massa muscular, perdemos a nossa autonomia, perdemos a nossa independência, perdemos a nossa segurança, a nossa mobilidade, e isso é muito ruim. Então, se você tiver que escolher um exercício, eu recomendo que você faça a musculação, ok? E sempre associado à musculação, o consumo da quantidade adequada de proteínas, que é de, no mínimo, 1,5 gramas por quilo de peso de proteína por dia. Ah, então eu preciso comer 100 gramas de proteína. Vou comer um peito de frango de 100 gramas e tô bem. Não, por quê? Um peito de frango de 100 gramas ele não tem 100 gramas de proteína, ele tem água, ele tem gordura, ele tem outras coisas. Então, a cada 100 gramas de peito de frango, de peixe, de carne, você tem 30 gramas de proteína. E a cada ovo, você tem 6 gramas de proteína. Então, coloque esses números na sua cabeça e calcule a quantidade de proteína que você está consumindo. Eu tenho certeza absoluta que você não consome o tanto de proteína que deveria. E eu te ensino tudo isso, pessoal, que eu estou te falando aqui, no meu livro Código da Longevidade. Quem não conhece, quem ainda não leu, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Temos a versão física, R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, e a versão digital, R$ 39,90. O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos vão proteger o seu coração, os seus rins, o seu fígado, o seu cérebro, vão te ajudar a tratar e reverter pressão alta, diabetes, colesterol alto, vão te ajudar a prevenir o infarto, prevenir o derrame, prevenir o câncer, tudo isso de forma 100% natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos. Clica no link aí da descrição e adquira ou a versão física ou a versão digital, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Pessoal, de 0 a 10, o que você achou desse vídeo aqui?
0 muito ruim, 10 excelente. Dê a sua opinião, ela é muito importante para a gente continuar melhorando o nosso trabalho. Estou aqui, olha pessoal, em Londres. Aproveita e curte esse vídeo aqui para a gente ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde, a pelo menos terem acesso a informação de qualidade como essa aqui, modéstia à parte. Compartilhe esse vídeo, compartilhar saúde é um ato de amor, então manda esse vídeo para alguém que você ama e para alguém que você quer ver bem. E se você caiu de paraquedas nessa live, se é a primeira vez que você me assiste, ou se você me assiste há mais tempo, mas ainda não cedeu aos meus encantos, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os nossos conteúdos, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui nessa live hoje de quarta-feira, 8h16 da manhã, no Brasil. Abraço mais uma vez para o José Januário da Silva e Albert Duque, Elaine Cris de Aracaju, Marcos Vilela de Natal, Lúcia Ferreira Martins, Hilda dos Santos Fonseca, para o meu amigo Alexandre, Luísa, Janete dos Santos Mendes, Josenilda, Márcia Maria, Zulmira Dias Serafim de Tenerife. Abraço para minha querida Ioneide Barros de Aracaju, Esmeraldina Lima de Cabo de Santo Agostinho, o ponto mais a leste do Brasil, salvo engano, não é? Ah não, se bem que tem Fernando de Noronha lá. Abraço para Soraya Boyer, de Montevidéu, no Uruguai. Sinto muito aí, Soraya, pela sua perda, falando que o meu marido faleceu de infarto fulminante e se cuidava mais do que eu, faleceu aos 61, há 7 anos atrás. Realmente, é aquilo que a gente sempre fala, né? Obviamente, sinto muito pela sua perda, mas na medicina a gente sempre fala de risco, a gente sempre fala de probabilidade. Então, aquele exemplo que eu trago aqui. Nós temos duas pessoas, né? Nós temos o Zezinho e o Joãozinho. O Zezinho, ele se cuida, vai na academia, faz atividade física, dorme bem, não bebe, não fuma. Ele tem o estilo de vida perfeito, o Zezinho. Já o Joãozinho é o contrário. Ele bebe, ele fuma, ele come tudo que ele quiser, ele tá gordo, ele não faz nada, fica vendo TV, fumando cigarro, tomando cerveja. O Zezinho tem a mesma idade do Joãozinho. É possível que o Zezinho tenha um infarto e o Joãozinho não? Claro que é possível. Óbvio que é possível. É possível que o Zezinho, com 60 anos, tenha um infarto e morra. E é possível que o Joãozinho viva 100 anos, 120 anos. É possível, claro. Agora, possível é diferente de provável. Se a gente comparar o Zezinho com o Joãozinho, a chance do Zezinho ter um problema cardiovascular é muito menor do que a chance do Joãozinho, muito menor. Mas isso não significa que ele não tem o risco de ter um problema. Então, um grande amigo meu, 60 anos, atleta, cara magro, um cara ativo, jogava futebol, jogava futevôlei, não parava, o cara em forma. 60 anos, estava jogando futevôlei agora, acho que 4, 5 meses atrás, na praia, e infartou e morreu. E quem diria que ele ia morrer, que ele ia infartar? Um cara que aparentemente era saudável, né? Em forma, cara cheio de energia, infelizmente acabou falecendo. Então, na medicina a gente sempre fala de chance, a gente sempre fala de probabilidade. Então, tudo que eu faço, tudo que eu comunico para vocês é nesse sentido, é no sentido de reduzir as chances, ok? De reduzir o risco. Mas o risco ele sempre vai estar ali. Eu posso aqui, falando com vocês, infartar também, né? Para morrer basta estar vivo, não é assim que fala? A chance de eu infartar aqui é muito pequena, mas existe. Não vai acontecer, pessoal. Vamos bater na madeira aqui. Ok? Então, só para explicar para vocês isso do risco, da possibilidade e da probabilidade.
Abraço para Isa Oliveira, Reginaldo Diogo, Railda Ribeiro Salomão de Salvador, João Bento da Costa, meu xará do Rio Grande do Norte. Abraço para Jonas José de Almeida de Maceió, Virgínia Feitosa, Noemi Assis, Terezinha Fran. Obrigada, Ioneide, por ter compartilhado e deixado o joinha. Abraço para Iolanda Cárdenas, de Joinville, Marlene Vieira, de Guarulhos. Abraço para Socorro Marinho, Alcides José, Andresa Farias, Rocha Iraci, Tarcisa Paulo, Adolfo Camargo, Irene Pimenta, Lourdes Sec, Esmeraldina Lima. Quem mais está com a gente aqui? Cadê? Não quero deixar ninguém por trás. Quem mais aqui? Nara Célia Martins, Wanda Sandres, Alci Silva, Alcide José, Maraísa Domeneghetti. Como não cair nos seus encantos. Pessoal, me segue, se inscreve no canal aí, hein, pessoal. Abraço para o Cigano Wilson, do litoral de São Paulo. Neide Ramalho, de São Paulo. Angelina Cascardo. E para o Cirineu Ribeiro, de Araucária, no Paraná. Pessoal, vou me despedir de vocês. Excelente quarta-feira. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, leia o meu livro Código da Longevidade, que o link está na descrição, está nos comentários fixados. Se quiser marcar uma consulta, também está lá nos comentários fixados. Se quiser adquirir o meu outro livro, que é Os Segredos da Circulação, 50 alimentos para limpar veias e artérias, que fala exatamente como o alimento atua na circulação e também traz receitas, uma receita para cada alimento, ok? Então tá tudo isso na descrição. Também tem 30 dias grátis do nosso suporte médico online. Então tem muita coisa para você usufruir aqui do nosso canal. Então dá uma passadinha lá na descrição e no comentário fixado para poder ver de que forma você pode aproveitar o que nós temos para te oferecer, tá bom? Abraço aí para Dalva Maciel, de Atibaia, e para Rosa Vidal, de Quadros, no Rio Grande do Sul. É isso, hein? Continua comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre sinais iniciais de doença no fígado, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre sinais de doença renal. Até daqui a pouco.